A temática de hoje é sobre Zaqueu, a entrada de Jesus em Jerusalém e a volta de Jesus, ou os sinais citados por Jesus sobre o templo, sobre Jerusalém e sobre os finais dos tempos. Nós temos 3 tópicos, que podemos chamar de 3 capítulos, a nossa lição. O primeiro tópico é a conversão de Zaqueu. Subtópico 1, um rico cobrador de impostos. 2, salvação de Zaqueu. 3, testemunho de Zaqueu e de Jesus. No tópico 2, a entrada triunfal em Jerusalém. Primeiro subtópico, montado em um jumentinho. Segundo, multidão jubilosa. Terceiro, Jesus chora à vista de Jerusalém. Note que nesse segundo tópico tem uma coisa muito interessante aqui. O título do terceiro tópico parece não ter nada a ver com o assunto. Primeiro, o segundo tópico diz a entrada triunfal de Jesus. O que é a entrada triunfal? Uma festa. Tá. A multidão estava jubilosa. Qual foi o resultado disso para Jesus? Euforia? Não. Choro. Parece que não tem nada a ver com o assunto. Não é verdade? Os contrastes daquilo que Jesus ensinava com palavras, com seus gestos e com suas demonstrações ou reações, quiseram fazer Jesus rei. Enfim, esse terceiro subtópico do 2 é um contraste a os 2 episódios. A entrada triunfal, a aclamação do povo. Aí encerra o segundo tópico dizendo: Jesus lamenta e chora por Jerusalém. No terceiro tópico, o ensino profético sobre o futuro. Primeiro subtópico, o princípio das dores, não é o fim. Segundo subtópico, a destruição do templo e de Jerusalém, tá? E terceiro, a vinda do Filho do Homem. Eu vou repetir. Lucas 19, 20 e 21, para dar uma aula. Seria alguns dias. Isso aqui é um resumo daquilo que os comentaristas trouxeram para colocar dentro da nossa lição. Mas já foi feita a leitura bíblica. Vamos compreender aqui algumas coisas, mas o mais importante, na verdade, é o resumo de tudo no final. Vamos lá. Para que serve a lição de hoje? Tá? Prestemos atenção a tudo que vamos discorrer aqui. Eu peço a paciência a vocês pelo meu jeito de ser, o meu método. Mas no final de tudo é o que vai importar. É aquilo que vamos compreender do que aprendemos ou do que vamos analisar juntos aqui nesta hora. Capítulo 19, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 19 para a gente fazer aqui uma comparação rápida. Lucas 19. A lição passada, quando estudamos até o capítulo 18, e o capítulo 18 de Lucas, ou melhor, o capítulo 19 inicia que isso dificilmente acontece nos evangelhos. Às vezes, entre um versículo e 8, o assunto é totalmente diferente. E o capítulo 18 encerra tratando-se
de um assunto bem interessante: salvação. E quem foi o homem salvo do último texto do capítulo 18? Um pobre cego. O capítulo 18 encerrou o domingo na nossa escola falando sobre, provavelmente esse cego aqui era o filho de Timeu, o Bartimeu. Pronto, encerrou-se o versículo 43. Já no capítulo 19 começa contando a história de Zaqueu. Quem era Zaqueu? Não há uma linha histórica e nem uma linha bíblica que defina não digo nem a genealogia, mas ao menos os pais de Zaqueu. De que região ele era, de onde nasceu, quem eram os seus avós. O que se sabe é que Zaqueu tornou-se um homem público, por isso se chamava de publicano, funcionário federal de Roma. Toda a Palestina estava sendo governada por Roma, portanto, o poder na época de governo era romano e o administrativo pertencia à classe local. Eram escolhidos nomes e homens para gerenciar territórios ou para gerenciar algumas partes administrativas. E a coletoria, a alfândega, ou as alfândegas que tinha em Jerusalém, eram compostas de judeus, que eram chamados de publicanos, e os judeus, sangue puro, ou o povo judeu, tinha raiva da classe publicana, porque, segundo eles, eram coniventes com a prática da cobrança exagerada de impostos. Quando a gente chega no capítulo 19, que encontra Zaqueu, antes de falar um pouco desse assunto da conversão de Zaqueu, porque nada aqui é mais importante do que a conversão. O que eu vou fazer é apenas abrir a porta de entrada para a gente entender o assunto e depois falarmos da convenção dele. Jesus está subindo para Jerusalém, ou está indo para Jerusalém, sabendo que seria entregue nas mãos dos homens para ser morto. Jericó ficava na região norte de Jerusalém. Jesus estava indo justamente para Jerusalém. Vocês lembram que na época de Jesus, Israel era dividido em 3 setores: Galileia, a região de Samaria, que ficava no centro, e a região da Judéia, que é onde ficava Jerusalém, Belém e tal, aquelas cidades por ali. Muito bem. Jericó, aqui nós temos sempre ouvido falar dessa cidade histórica, que foi por onde Israel entrou vindo do Egito. Israel atravessa o Jordão e se depara com algumas cidades naquela região, dentre elas Jericó. Foi a cidade onde os espias foram acolhidos por Raabe. E houve a conversão no coração daquela mulher. Ela compreendeu que aqueles homens eram homens de Deus. E ela converteu-se ao judaísmo, recebendo a promessa dos espias que ela e a sua casa não seria destruída. É essa Jericó. É essa Jericó que Israel arrodeou durante dias, 7 voltas, uma volta por dia e depois 7 voltas no dia, e Jericó foi destruída. Porém, quando nós chegamos no Novo Testamento, encontramos Jericó. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Josué,
6:26. Antes, ou alguém outro aí, Deuteronômio 34:3. Deuteronômio 34:3. Pega a sua caneta para marcar os versos, dá um risco aí, marca, faz uma estrelinha de alguma forma. Deuteronômio 34, versículo 3. Jericó era chamada a cidade das palmeiras, marca isso aí. Essas palmeiras, tamareiras e tantas outras árvores que existiam, fazia de Jericó uma cidade produtiva, rica financeiramente, uma boa renda per capita, exportava as fragrâncias. Ok. Quando, após ela ser invadida, olha a pronúncia de Josué no capítulo 6, versículo 26. Agora vai lá para Josué 6, versículo 26. Seis 26, isso mesmo está sendo lido. É esse mesmo. Quem não ouviu está acompanhando com a Bíblia aqui. E há uma promessa para que ninguém reconstruísse Jericó sobre uma situação. Ela era para ficar como símbolo da conquista, da batalha, da conquista de Deus para Israel. Ninguém poderá reconstruir. Se alguém tivesse a audácia disso fazer, seria punido com a morte dos seus filhos. Agora vamos ver aqui, primeiro livro dos Reis, capítulo 16, versículo 34. Isso aqui é tudo uma porta de entrada, é a varanda para a gente entrar no assunto, tá? Primeiro livro dos Reis, 16, 34. Deixa eu ver se aqui, mais perto, alguém lê perto do microfone aqui. Encontrou, Heloísa? Reis. Encontrou? Primeiro de Reis, capítulo 16, versículo 34. Quem pode ler? 34. Achou, minha irmã? Só um momentinho, peraí. Isso. Em seus dias, Riel, o belenita, edificou a Jericó, morrendo Abirão, seu primogênito, afundou, e morrendo Sugube, seu último, pois as suas portas confirmam a palavra do Senhor, que falava pelo ministério de Josué, filho de Num. Pronto. Morreram os dois filhos, o primeiro e o último, como cumprimento daquilo que Deus havia dito, que ninguém reconstruísse Jericó. Mas foi reconstruída, teve a perca humana, mas o orgulho de El foi tão grande que reconstruiu. Tá. Alguns anos depois, por volta aí de 31, 32, 30, até 35, por volta disso, antes de Jesus nascer, Herodes o Grande fez de Jericó uma cidade para o período do inverno. Jericó está a mais de 200 metros abaixo do nível do mar, portanto tem uma temperatura alta, fica ao lado do rio Jordão. A história diz que Herodes reconstruiu essa cidade do tamanho mais ou menos de 1 hectare. Ele fez um complexo de prédios com jardins, piscinas, tá? Ele construiu cisternas para armazenar águas de chuva. Segundo a história, essas cisternas cabiam mais de 40 milhões de litros de água. Ele construiu uma estrutura esportiva com instalações para 3.000 pessoas. Fez um complexo, uma coisa para a época era de primeiro mundo, tá? Primeiro mundo.
Jericó se tornou aquela região um orgulho, né, para aquela região. Nada disso importou para a história bíblica. Eu estou chegando lá, vamos lá. Nada disso importa. O que importa é que, ao ler os evangelhos, você vai encontrar Jesus dando vista a cegos em Jericó. Você não vai ver Jesus fazendo alusão à construção de Herodes, à grandeza que Jericó tinha se tornado, às grandes conquistas. Não. E aí o que acontece? Quando Jesus traz cura àqueles cegos, ele também traz salvação. Isso quer dizer que pouco importa onde o homem está, se a cidade é fortificada, bela, grande ou amaldiçoada. Jesus chegando, a história é mudada. Ok? Pronto. Lá nessa cidade, naquela região, esse homem, vocês sabiam ou sabem o significado do nome Zaqueu? Alguém sabe? Alguém arriscaria dizer o significado? Por incrível que pareça, aquele que é justo. O seu nome significava justo. O povo judeu não gostava da situação de Roma e tinha os publicanos como ladrão. Zaqueu era visto pelos seus irmãos judeus como um miserável ladrão. Dentro de sua alma, porque os seus ouvidos talvez tenham ouvido falar desse rabino chamado Jesus, que era conhecido como amigo dos pecadores, inclusive dos publicanos. Se a gente encerrasse isso aqui nessa manhã e fosse para casa, para mim já estava ótimo. Há uma grande probabilidade de Zaqueu ter ouvido falar de Jesus como amigo dos pecadores, principalmente dos da sua classe, os publicanos. Porque Roma gostava de Zaqueu, seus colegas de trabalho o amavam, mas todo Israel não gostava de Zaqueu e de nenhum publicano. Zaqueu era diferente de Mateus. Enquanto Mateus estava assentado na coletoria ou na alfândega trabalhando, Zaqueu era chefe regional, era chefe dos publicanos daquela região. Pior ainda, mas ele ouviu falar de Jesus e queria conhecê-lo. Olha a diferença. Olha a diferença. Por onde Jesus passava, vocês sabem que tinha as multidões. A multidão que queria pão, a multidão que queria cura, e a multidão curiosa para ver Jesus multiplicar pão e para ver Jesus curar. Ainda tinha os enviados dos principais sacerdotes para fazer um relatório daquilo que Jesus dizia, para condená-lo como afronta e blasfêmia. Jesus tinha um monte de seguidor, tá, irmão? Um monte. Era multidão. Quando Jesus passa nessa região aqui, cura os cegos, a Bíblia diz que um certo homem se levantou não para curiá-lo, mas para conhecê-lo. Por certo, o temor de Deus na vida daquele homem estava num cantinho do seu coração, entende? E por estar em um cantinho do coração, eu vou conhecer este homem. E agora Zaqueu se depara com a situação do seu tamanho no meio da multidão.
além do seu tamanho, a sua rejeição. E você conhece a história. Zaqueu parte para a região do caminho onde Jesus ia passar e sobe numa figueira brava. Os seus frutos eram comestíveis, mas era uma figueira, era uma árvore de galhos que ela crescia, mas seus galhos beiravam o chão, segundo a história. Zaqueu sobe para esperar Jesus. Ele não queria ver nenhum dos 12, ele não queria ver ninguém, ele queria conhecer Jesus. O que nos motiva? O que motiva a nossa caminhada com Cristo? O que motiva a nossa vida cristã, se não conhecer Jesus? Ah, pastor, eu já conheço. Sério? O que foi que o profeta Oséias disse no capítulo 6, versículo 3? Conheçamos e paramos. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Bem verdade, Oséias estava apontando para Deus, que era conhecido como o Criador dos céus e da terra. Mas podemos aplicar para Cristo, que é Deus, que encarnou-se. A nossa motivação em conhecer a Jesus não é pelo que Ele faz, é pelo que Ele é. Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o Redentor, Ele é o Salvador, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele é a vida, Ele é o pão da vida, só Ele tem palavras de vida eterna. Jesus é o motivo principal da nossa vida aqui. Se não for assim, não é vida cristã. Zaqueu sobe para conhecê-lo. A diferença é muito grande entre aqueles que seguiam para vê-lo. E os dias atuais? Quando nós convidamos alguém para o culto, como é a propaganda que nós fazemos? Hein, irmão Gil? Como é a propaganda que nós fazemos do nosso culto? Tem uma banda boa, tem um pregador bom, o culto é maravilhoso. Não. Todas as vezes que nós fizermos um convite para alguém vir ao culto, diga: Jesus te ama, Jesus salva, Jesus cura. Não é medo, mas eu tenho uma tristeza de tanta propaganda que é feita nos últimos dias, pastor Luciano Félix. Tenho tanta tristeza de tantas propagandas. A questão não é ver Zaqueu, a questão é ver Jesus. E aquele homem recebe algo glorioso quando Jesus passa. Jesus para justamente de frente daquela árvore e diz assim: Zaqueu, desce depressa daí. Hoje eu quero ir na tua casa. O contraste entre Cristo, os principais da sinagoga, os saduceus, os fariseus, os sacerdotes, eram muito grande. Quem era que queria ir na casa de Zaqueu naquela época? Era mais ou menos... Não vou falar isso não. Eu ia falar que era mais ou menos como ir na casa de um político mal falado, mas não vou falar não, viu? Olha, eu vi fulano ali na casa de fulano de tal. Sério? Ah, então é conivente com ele. Eu disse esses dias, já tem um bom tempo, para uma pessoa que me apareceu com uma revelação humana de que determinada igreja foi enviada por Deus, era a igreja mais correta, era a igreja principal. Eu falei, irmão? Eu falei, onde está isso na Bíblia, irmão? Ele disse, não, irmão, os sinais da Bíblia mostram que somos nós. Eu falei, irmão, deixa eu te falar uma coisa.
Se Jesus chegasse hoje na terra com uma carta de recomendação assinada por Deus Pai, e Ele escolhesse a tua igreja para congregar, vocês iam recebê-lo? Humanize Jesus aqui agora. Vocês receberiam Jesus como membro? Lógico, irmão, lógico. Suponhamos que fosse num dia de domingo. Lógico que receberia. Seria uma festa, né, irmão? Oh, verdade. Falei, tá bom. Quando fosse terça de manhã, vocês recebessem a notícia assim: ó, aquele homem que estava no culto de noite. Segunda noite, sabe onde ele estava? Lá na matriz, 11h30, 12h30 da noite, 1 da manhã. Qual seria a reação? Mas se terça-noite no culto de doutrina da sua igreja esse homem não estivesse lá, e na quarta de manhã vocês soubessem que eles estavam... Eu fui citando alguns pontos de feira bem crítico. E eu dissesse assim, e no outro domingo ele também não estivesse no culto, a sua igreja ia ou não ia fazer uma baixa-assinada e pedir o pastor para devolver a carta e excluí-lo? O irmão parou, disse, pensando desse jeito é verdade. Falei, Jesus não congregaria por ser igreja de placa A, B ou C. Jesus ia em busca das almas perdidas. Eu não vou dizer que nós estamos perdendo tempo. Talvez nós estejamos iludidos com a questão de X reuniões por meses dentro de 4 paredes. Eu creio que vai chegar a hora de termos poucas aqui e dezenas nas ruas proclamando o Evangelho de Jesus. Tá? Jesus manda Zaqueu descer. Zaqueu leva Jesus até a sua casa. A briga está formada. Presta atenção, irmão. Jesus estava indo para Jerusalém e estava arrumando confusão pelo caminho, porque a briga estava formada. Está vendo que ele é um dos traidores? Em vez de ele entrar na casa dos nossos, foi entrar na casa daqueles que são de Roma, que favorecem a Roma, almoçar com eles, dizer que foi levar salvação a esses. Jesus confrontou o sistema político e religioso da sua época para dar salvação aos pecadores. Amém? E Jesus, com sua misericórdia, diz a ele: hoje veio salvação a esta casa. E aí, ao dizer isto, e já estamos aqui no terceiro tópico do testemunho de Zaqueu, quando Jesus disse, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, o escritor diz assim, Lucas 19:10 é considerado o verso-chave ao texto áureo do livro de Lucas. É com esse verso que Jesus conclui a história da salvação de Zaqueu, manifestando o seu testemunho tríplice. Hoje, naquele dia, houve salvação nesta casa, porque também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Em outras palavras, Zaqueu procurava e o recebeu com alegria. E aqui, Zaqueu então abre aspas perante todo o povo, seus colegas de trabalho e todo o povo que seguia Jesus, e diz: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Aqui é uma evidência de mudança de Zaqueu. A conversão atingiu o seu bolso. Certamente há nela algo de real. Note-se, não está o publicano distribuindo aos pobres a fim de ser salvo, mas porque Jesus entrou na sua vida. Zaqueu subiu na árvore como pecador e desceu como justificado ou como santo. Fez-se a oferta da graça e Zaqueu aceitou. A presença de Jesus o teria endireitado, fazendo dele aquilo que o nome significava: o justo. A salvação
oferecida por Jesus Cristo, e isso culminou também no levante dos religiosos e políticos contra a vida de Jesus. Tópico de número 2, a entrada triunfal em Jerusalém. Lucas 19, do 35 ao 36, está aí na sua lição. Lucas 19, do 35 ao 36. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no chão as suas vestes. Esse episódio aconteceu no domingo, que é chamado Domingo de Ramos pela religião. A partir desse ponto, os fatos registrados no Evangelho de Lucas se encontram na seguinte passagem. Domingo, Lucas 19, do 28 ao 44. Na segunda, 19, do 45 ao 48. E na terça e quarta, capítulo 20, do 1 ao 22. Capítulo 20, versículo 1, e do 22 ao 6. Agora Jesus está perto de Betfagé. E nesse domingo, portanto, Jesus, com uma multidão jubilosa, entra em Jerusalém. Isso aqui era para se cumprir também a profecia de que Jesus entraria em Jerusalém montado em um jumentinho. E nesse episódio, não é que Jesus estava mexendo ou provocando a classe judaica romana, mas para eles era uma afronta. Nesse momento Jesus estava com sua popularidade alta, era o último ano do ministério de Jesus. A sua popularidade estava em alta. Eles não queriam silenciar, mas eles chegaram a pedir a Jesus: manda essas pessoas pararem de gritarem o teu nome, Hosana, ao que vem em nome do Senhor. E Jesus disse: eu não posso mandar pará-los. Se esses pararem, as pedras clamarão. E esse episódio foi o estupim, foi a bomba, foi a granada para que eles se reunissem contra Jesus e produzisse provas mentirosas, falsas contra Cristo, para poder condená-lo à morte. Então, Jesus entra triunfante, a multidão gritava hosana ao que veio em nome de Jesus, e a Bíblia diz que eles queriam fazer de Jesus o rei, porque eles esperavam Jesus que dominasse a promessa do Messias para Israel. Eles esperavam que Jesus viesse como um Messias humano, soldado, rei, príncipe, tomasse Israel da mão de Roma, criasse uma revolução, implantasse o seu reino. Isso não aconteceu, mas quando perceberam que Jesus estava no auge das curas, milagres e maravilhas, eles agora queriam proclamar Jesus Cristo Rei. E aí onde eu disse o contraste. O terceiro subtópico diz que Jesus chorou quando avistou Jerusalém. É um contraste de tudo que estava acontecendo. Jesus poderia fazer uma festa juntamente com eles. O que estava acontecendo poderia criar euforia, gritos de Jesus: agora eu sou o rei, agora eu vou tomar Jerusalém. E Jesus disse: eu não vim para isto, o meu reino não é daqui. Como é que nós estamos querendo Jesus para as nossas vidas? Como aquele que perdoa? Como aquele que liberta? Como aquele que salva? Ou como um gerente de banco? Ou como um especialista, apenas especialista em medicina? Como um amigo comum, onde você possa passar e alguém vê você com Jesus e elogiar você. O Pedro é tão gente boa que Jesus anda com ele. Não. Não é assim o Evangelho. É o contrário. Jesus é tão bom que permite Zé Luiz andar com ele.
Esse é o ponto de vista do cristianismo, gente. Esse é o ponto que culmina a caminhada com Cristo. Não é que nós somos bons. Como é que diz o cântico? Que Ele é tão bom para mim. Só que é interessante, quando Jesus vai entrando em Jerusalém, que Ele avista Jerusalém, foi chegando na cidade, Jesus chorou. Essa é a segunda ocasião em que vemos Jesus chorar. Foi na ocasião da morte de Lázaro, para mostrar a humanidade de Jesus, não porque Jesus tinha perdido Lázaro, porque ele ia ressuscitar, mas para mostrar que Jesus tinha sentimento pela perca daquela família. E aqui, a expressão original é eklausin. Não somente verteu lágrimas, mas foi tomado de um forte lamento por Jerusalém. Nessa segunda ocasião em que vemos Jesus chorar abertamente, ali Jesus chorou silenciosamente lá em Lázaro, mas aqui ele proferiu lamentações em voz alta, como se fosse prantear em um velório. Fez como o profeta Jeremias, ao chorar pela destruição de Jerusalém. Quer ver outro que chorou amargamente ou chorou com dores? Jonas. Mas Jonas chorou porque Nínive não foi destruída, enquanto Jesus chorou porque Jerusalém seria destruída, porque Jerusalém rejeitou-o, porque os judeus o abandonaram, o rejeitaram como filho de Deus, como Messias. Enquanto Jesus olhou para Jerusalém e chorou, porque a cidade havia destruído a si mesma, olhando adiante, Jesus chorou pelo julgamento terrível. E no ano 70 isso aconteceu. Os romanos sitiaram Jerusalém por 143 dias, mataram 600 mil judeus, levaram milhares cativos e destruíram a cidade. E por último o templo, a quem os discípulos e todo judeu tinha como orgulho e cartão postal de Israel. Podemos pontuar que o choro de Jesus foi ouvido, primeiro, pela cegueira espiritual do seu povo, segundo, pela certeza do julgamento. Terça-feira o pastor José estava ministrando aqui sobre quebrantamento. Ele falou algo assim bem pesado. Em vez de quebrantamento, a igreja brasileira tem orgulho. E orgulho precede a queda. Orgulho do nome, orgulho da história, orgulho disso ou daquilo. É um caminho sem volta. Ou acontecerá um quebrantamento na igreja, ou algo pior pode acontecer. Né? Mas como a igreja é de Jesus, e quase ninguém entendeu a frase, como a igreja é de Jesus, não há por que temer os futuros acontecimentos, há em quem confiar no dono para a continuidade da caminhada dela na terra. Amém? O terceiro tópico é sobre o ensino profético, sobre o futuro. E os demais evangelistas citaram esse episódio. Tendo denunciado a hipocrisia dos escribas, Jesus elogia o ato de total confiança daquela viúva, colocando as moedinhas no tesouro, sendo essas moedas tudo o que ela possuía. Em frente ao templo, ou em uma determinada parte do templo, ficavam as trombetas,
que eram gasofiláceos em formato de trombeta, onde todos depositavam as ofertas. E Jesus se pôs ali a olhar e ver que aquela pobre viúva colocou tudo o que tinha, dando a entender a confiança dela em Deus. E aí, enquanto isso, os discípulos chegam para Jesus. Como essas coisas servem para nós, irmãos. Mestre, mestre, vem cá. O senhor já viu a estrutura desse templo? O senhor já viu a belezura? Isso foi Herodes que reformou. O senhor já viu a majestade do nosso templo? É como se fosse o cartão postal de Israel. E ali Jesus ignora e então diz: não ficará dele nenhuma pedra em cima da outra que não seja destruída, derribada. Isso causou curiosidade nos bons judeus, que eram os 12 que andavam com Jesus, e questionaram Jesus sobre quando seria esses episódios. Primeiro subtópico do 3, respondeu ele: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo sou eu, e também chegou a hora, não sigais. Está no versículo 8 do 21. Enquanto Jesus e os 12 iam saindo do templo, seus discípulos fizeram essas observações. E aí, atúrdidos, esses homens quiseram saber quando era que isso ia acontecer. Eles pensaram que a destruição iminente do templo já era o fim do mundo. Jesus passa a mostrar-lhe as duas coisas: a destruição de Jerusalém, que já aconteceu no ano 70 da era cristã, ou seja, 30 e poucos anos, 40 anos depois que Jesus disse, uma média de 40 anos, e a diferença entre o final dos tempos ou o fim do mundo, que haveriam duas coisas diferentes. Jerusalém seria sitiada, os cristãos seriam perseguidos, muitos fugiriam. Isso seria a destruição daquilo que eles tinham como orgulho. Irmãos, de vez em quando a gente ouve testemunhos de pessoas que estavam com o orgulho até o cadeado. E aí essas pessoas passaram por situações com permissão de Deus, a ponto de reconhecerem que tudo que eles tinham, eles eram apenas mordomo e não dono. Então, Jerusalém, Israel precisou passar por isso para reconhecer. E olha, demorou, viu? Isso aconteceu no ano 70 e só veio se erguer agora há pouco, em 1948? 47? 1947. Passaram-se mais de 1800? Mais de 1800 anos da queda de Jerusalém, do seu orgulho, da rejeição de Cristo, para erguer-se novamente como Estado. É problema. Orgulho não é coisa de Deus, não. Problemão. E a preocupação deles, e o fim dos tempos, e o fim do mundo, e como seria tudo isso? Jesus então disse sobre a destruição de Jerusalém: quando porém virdes Jerusalém sitiada de exército, está perto da sua destruição. Jesus explica que quando os exércitos iniciassem o cerco, os habitantes da Judéia deveriam fugir para os montes. Os da cidade deveriam sair dela, e do campo deveria permanecer lá. Na queda de Jerusalém se cumpriu as profecias do Antigo Testamento. Ele expressa uma profunda preocupação pelas mulheres grávidas, das que amamentam. Anuncia que muitos seriam mortos e levados cativos, e afirma: até que o tempo dos gentios se cumprisse. Então, 40 anos depois da profecia, isso veio a acontecer.
como havia dito pelo mestre, e sobre a sua vinda, sobre a sua volta, as especulações continuam. Ah, Jesus, quanta tolice! Eu vou chamar isso de tolice. Pré, pós, mid e não sei o que mais lá. Irmão, bota no teu coração que Jesus vem e acabou. Ah, e se eu morrer antes? Os que morrerem em Cristo ressuscitarão naquele dia. Acaba com isso. Zera esse assunto. É chato demais. Tem tantos anos. A reforma protestante já tem aí 500 anos. Ninguém conseguiu decifrar nada disso. Cada um tem suas teses. Eu estou esperando Jesus voltar, independente de lado B ou lado A da religião cristã. Esses homens foram salvos por Cristo mediante a graça. Tem parte do mundo que nem sabe que essas diferenças existem quando Jesus volta. Eu só sei que Ele volta. E isso não pode sair do meu coração e do nosso coração. Não deixe essa esperança se findar. Não deixe essa esperança acabar. Não deixe a esperança ser como um candeeiro, fui longe agora, né? Cujo pavio está se apagando por falta de azeite. Mas deixa o Espírito Santo te encher da esperança da vinda de Jesus, porque Ele vem. Se é nesse século, se é no vindouro, se seja quando for, eu sei que Ele vem. Aleluia, mantenha essa esperança. E disse Paulo assim, portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Jesus prediz certos fenômenos assombrosos que ocorrerão em comitância com o seu regresso. Os poderes do céu serão abalados, sobre a terra angústia das nações, perplexidade pelo bramido do mar em fúria. E só Lucas cita as palavras de profunda consolação proferida por Cristo. Ora, ao começar essas coisas a suceder, isso aqui é lindo. Alegrai-vos. A Bíblia é cheia de contraste, né? Bem-aventurados que choram, bem-aventurados que têm fome e sede. Olha que coisa. E aqui, quando virem os bramidos do mar, quando virem a natureza revoltada, quando virem tudo isso acontecer, alegrai-vos. Essa é a promessa de Jesus. Essa é a promessa do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Qual a aplicação dessa lição para nós, irmãos? O que é que desse resumo todo nós podemos entender? Nós podemos entender que os tempos que nós estamos vivendo estão difíceis. Sim ou não? Mas virão tempos mais difíceis ainda. Sim ou não? Isso deve gerar em nós o quê? E alegria. Resumindo, sinais da destruição e fim dos tempos. Os sinais incluem guerras, revoltas, desastres naturais, falsos messias, perseguições como nascimento de dores, especificamente para surgimento de pestes, né? Surgimento de enfermidades. Podemos aplicar isso para as nossas vidas, perseverando na fé, diante de tribulações, porque elas garantem a nós a presença de Jesus. Vamos priorizar a generosidade. Vamos priorizar o quebrantamento, a confiança em Deus. Vamos priorizar a oração. Vamos priorizar a comunhão.
Vamos priorizar a fé em unidade. Estamos em 2026. O cenário global é de medo, incerteza, insegurança. Os noticiários, a cada meia hora, a cada 5 minutos muda. Você lê uma manchete de um jornal, verdade que isso está acontecendo? Daí a 5 minutos tem uma pior. Os governos não estão se entendendo. Apesar de falar em globalização e união do mundo, as guerras e conflitos estão aí. As prisões de cristãos ao redor do mundo estão aumentando. Tudo isso é para gerar expectativa e alegria. É para vivermos o testemunho de Cristo sem medo do que possa vir amanhã. E eu encerro com Lucas 21, 28. Marque na sua Bíblia aí. Lucas 21, 28. Todos encontraram? Encontra aí primeiro para depois eu ler. Eu encerro com Lucas 21, 28. Diante de todos os acontecimentos, diante de todas as notícias, Lucas 21, 28 diz: ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Jesus mandou a gente, isso aqui é para nós hoje também. Ele falou com os seus 12, mas é para nós hoje, tá? Pode ser aplicado. Quando todas essas coisas acontecerem, olhai para, porque de lá vem a nossa redenção. Pai amado, a lição começou nos falando, Senhor, da tua grandeza em salvar Zaqueu, da tua grandeza em reconhecer a viúva que, por confiar em ti, depositou no gasofilácio tudo o que ela tinha. A lição prosseguiu, o Senhor nos dando sinal de que o orgulho dos judeus pelo templo estavam com seus dias contados. E perguntado o Senhor sobre o final dos tempos, o Senhor disse que a natureza daria sinais, que as nações dariam sinais, mas que quando tudo isso acontecesse, era para olharmos para cima. Pai, ajuda o teu povo, ajude as nossas vidas, livra-nos do orgulho, livra-nos desse pecado tão catastrófico, Senhor. Dá graça a nós, tua igreja, pois foi por ela que o Senhor morreu na cruz. Que nossos corações estejam tão quebrantados, a ponto de nos alegrar ao saber das notícias do dia a dia. Guarda a tua igreja no mundo inteiro, pois nós não sabemos o momento. O que nós sabemos é que o Senhor virá, e isso basta.
Chorei, livra-nos da agonia que pode vir. Ajuda-nos a permanecer firmes em Ti. Guarda-nos. Livra-nos de sermos enganados. A nossa confiança é que o Senhor disse que o mal, ao chegar, se possível fosse, enganaria os escolhidos. Então a nossa certeza é que a Tua igreja, Senhor, não será enganada. Guarda-nos de nós mesmos, da nossa humanidade. Te peço agora pela nossa igreja local, pelo nosso pastor, pelos demais pastores, por todo o Teu povo que congrega, que faz desta casa um lugar de culto e adoração. Que Teu Espírito Santo tenha liberdade de nos transformar de religiosos para servos. Nos ajude, Pai, em nome de Jesus.